De acordo com um estudo feito pela Unesco, as crianças brasileiras estão acessando a internet cada vez mais cedo, fazendo parte da rotina de 25 milhões de jovens. Juliana, então, quais são os fatores para esse aumento no acesso da internet? É algo natural ou é uma coisa que chama a atenção? Oi, Renata, voltamos aqui agora para falar sobre esse assunto, A gente costuma falar muito, sobre a internet, já que, estamos envolvidos com ela, tanto os adultos quanto as crianças, os adolescentes. É algo que facilita muito a vida da gente, mas com relação às crianças, existem alguns requisitos que precisam ser observados, principalmente pelos pais e responsáveis. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu converso agora com o professor José Marcones. Ele é coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Uninassal, Caruaru. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que faz com que as crianças tenham acesso à internet, às redes sociais, por exemplo, de uma forma tão cedo, como a gente tem visto? Realmente é o cuidado dos pais, da família, que tem facilitado esse acesso? O que é que o senhor observa em relação a isso? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com a teoria das gerações, nós devemos entender que esses jovens e essas crianças, atualmente, eles são nativos digitais. Isso envolve que essas crianças já nasceram em uma era que esses equipamentos estão difundidos na sociedade. Então é imprescindível o uso desses equipamentos por esse recorte da sociedade, no sentido de que a todo momento, daqui para frente, eles vão estar lidando com equipamentos, com instrumentos altamente tecnológicos e por isso eles estão cada vez mais cedo tendo esse acesso. A gente tem até uma trend, que a gente observa nas redes sociais, que geralmente aparece um vídeo ali, alguém pensando, nós somos a última geração que sabia viver sem internet. Não sei se o senhor já viu, mas é um vídeo que aparece frequentemente, nas redes sociais. Mas realmente a gente precisa entender, que hoje as crianças elas nascem em um contexto muito diferente do nosso, do contexto que a gente nasceu, onde a gente realmente não tinha acesso, à tecnologia que a gente tem hoje. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, porque também a internet facilita muito a vida da gente, a tecnologia facilita muito, então tudo é uma questão de equilíbrio. Com certeza, assim como nós tínhamos a pipa, os carrinhos de madeira no nosso momento de criança, hoje eles têm alguns equipamentos como os celulares, os notebooks, os computadores e também algumas ferramentas tais como a internet, que é imprescindível para a evolução do mundo e também para o nosso trabalho. De certa maneira, o uso dessas crianças e desses adolescentes a essa ferramenta que é a internet possibilita muitas vantagens e, assim como toda outra ferramenta, algumas desvantagens também. E é necessário entender que o controle desse uso pelos pais é imprescindível, é muito importante, porque está ali na regra que o pai coloca de uso, o tempo de uso, quais os conteúdos podem ser utilizados, que vai fazer toda a diferença. Existem vários softwares que podem auxiliar os pais nesse sentido e também existem algumas formas de abordagem que os pais podem trazer para seus filhos, fazendo com que eles tenham uso consciente. Porque lá atrás nós falávamos que aprendíamos a utilizar a internet, os computadores na escola. Então o uso já era um uso mais consciente, mais direcionado. Hoje, como não temos muitos cursos que direcionam esse uso básico, as crianças aprendem quase de qualquer maneira, e já são nativos, acreditam que cursos talvez não sejam importantes, mas na verdade são, e também essas regras que os pais utilizam é muito importante. É bacana os pais terem essa consciência, os pais responsáveis dessas crianças, das ferramentas que podem auxiliar também nesse crescimento, no desenvolvimento, até no cuidado com elas, no acesso ao que elas veem, acessam constantemente. Então, é interessante que os pais saibam que tem ferramentas ali que podem auxiliar nesse cuidado com as crianças, Com certeza. Alguns dos dispositivos mais utilizados, está aí o celular, que não sai do nosso bolso, e muitas vezes os pais entregam o celular para as crianças no sentido de que as crianças possam ficar mais quietas naquele momento, mas isso não é consciente. O ideal é entregar isso daí como um instrumento e fazer com que a criança reconheça que pode ser um instrumento para que ele fique em um momento de lazer com alguns jogos
é claro, na faixa etária deles, como também um instrumento de aprendizado. De outra maneira, alguns jovens utilizam computadores, notebooks, as redes sociais, e tudo isso precisa ser, logicamente, direcionado. Então, existem alguns softwares, principalmente para celulares, alguns aplicativos, a exemplo do Google Family, que é um aplicativo onde o pai ou a mãe pode cadastrar o celular da criança e fazer todas as restrições, acompanhando todo o conteúdo que ele utiliza, as postagens que ele faz, como também bloqueando as instalações de novos aplicativos e jogos. Ou seja, toda vez que a criança vai instalar algo que não é da sua faixa etária ou que tem algo de diferente, essa mensagem vem para o celular do pai ou da mãe e eles liberam ou não. Então isso é uma forma de controle. Como também controlar o tempo. É uma questão até de saúde, expor essas crianças há muito tempo com os olhos na tela. Nós sabemos que isso daí compromete, a certo modo, a visão, e esses softwares também são recomendados para controlar o tempo que essas crianças estão expostas a essas tecnologias. Para quem utiliza muito notebook, computadores, existe também o Microsoft Family, que faz essa mesma função, como também acesso remoto. Ou seja, vários recursos aí, que os pais podem entender, saber como funciona, procurar saber ali como funciona, que vão facilitar, o acesso aos filhos e também garantindo aí uma certa segurança, porque a criança não vai estar ali exposta à internet de qualquer forma, com o YouTube ali aberto de qualquer forma. Ela vai ter ali um acesso restrito, porque os pais vão estar acompanhando isso. É muito bacana. Com certeza. Você tocou aí no nome do YouTube, inclusive existe o YouTube Kids, que é para crianças, direcionado para crianças, e também é preciso entender que os pais devem estar abertos à pesquisa, a criar e também ter mais conhecimento nessa área, uma vez que seus filhos estão inseridos nesse ambiente, é importante que os pais também estejam inseridos. Portanto, quem pesquisa, quem anda antenado, sabe que existem vários aplicativos, várias aplicações que podem trazer essa comodidade para o pai entregar um celular de forma tranquila ao filho, direcionando a melhor maneira de utilizá-lo. Perfeito. Professor, muito obrigada por conversar conosco. A gente recebeu aqui o professor José Marcones, que é coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Uninasal Caruaru. Como o professor disse aqui para a gente, é bacana que os pais, os responsáveis, estejam ali inteirados nos recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, para que possam entregar as ferramentas tecnológicas às crianças de uma forma mais tranquila, mais segura, sabendo que tudo é uma questão de equilíbrio, de equilibrar o tempo, de equilibrar o que a criança tem acesso, vê na internet, tudo é uma questão de equilíbrio. No final dá certo, viu? No final dá certo. Então é muito bacana que os pais tenham realmente essa consciência e aprendam também os recursos que estão disponíveis hoje em dia para garantir a segurança das crianças. Renata. Obrigada, Juliana. É fácil? Não é fácil, mas somos os únicos responsáveis por isso, não tem para onde correr, tá? Tem que monitorar, tem que fiscalizar, afinal de contas, somos os responsáveis por essas criaturas. 10h16 aqui na sua Rádio Cidade. Vamos falar sobre falta d'água? Corta para cá, Altinha. Sim. Fio? O que houve aí? Eu aqui. Tá dormindo, né? Eu aqui, tô dormindo, diga. Vamos falar sobre falta d'água. Agora sim, Patriota Júnior está chegando, porque não está faltando água nesse local da semana para cá não, viu? Está faltando água há muito tempo.